Amigos, Natal no Plano de Deus, o terceiro episódio que a gente está dedicando a compreender um pouquinho mais com profundidade o significado dessa data tão especial que o mundo cristão, mundo afora, tem comemorado. Às vezes de forma um pouquinho distorcida, já falamos um pouquinho sobre isto, né? Quando a gente fala aqui de Natal, deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês, né? Vocês sabem que muitas vezes o Natal ele tem um clima mais mercadológico, né? Mais comercial e até distorcido, com alguns temas que não estão nem mesmo se conectando ao nascimento de Jesus. E eu já afirmei nas duas lives anteriores, e quero recomeçar aqui com vocês para esta reflexão, de uma forma muito clara, né? Que o Natal, como a gente conhece hoje no mundo contemporâneo, ele é uma criação humana. Puxa, verdade. Ele é uma criação humana. Depois de Cristo, ali pelo segundo século, houve algumas iniciativas de conectar com algumas práticas até pagãs na época, e isso foi se confirmando lá pelo quarto século, ano 300 e pouco, e foi sendo utilizado, foi escolhido nessa época o dia 25 de dezembro, e nós temos algumas certezas. O Natal é uma criação humana, não de Deus. O Natal, a data de Natal, 25 de dezembro, definitivamente não é a data em que Jesus nasceu. Temos vários estudos sobre isso, né, e o porquê. Já comentei na live anterior, uma hora você pode rever um pouquinho esse tema sobre essa ótica também. E E nós temos, assim, algumas distorções de foco mercadológico, de foco comercial e até temático, né? Já falamos como muitas vezes alguns locais eles mencionam todo tipo de Natal sem fazer nenhuma referência a Jesus e nem mesmo ao nascimento, e muito menos, às vezes, utilizam um presépio. E é por isso que você está vendo no nosso cenário aqui uma parte da nossa coleção de presépios. É verdade, nós fazemos uma coleção de presépios com um objetivo, de ajudar, e não só a nossa família, mas as pessoas que se conectam conosco, ajudar a gente não perder o foco que esta comemoração, esta celebração é do nascimento de Jesus. Eu vou sair um pouco aqui de cena, só para vocês darem uma olhadinha em algumas peças. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito presépios. Nossa coleçãozinha tem alguns super pequenos, de vários países, de estilos diferentes. São 70 Culturas, peças, né? 70 presépios. 70 peças não, mas 70 presépios. Estão convidados, já estão expostos aqui na nossa casa para um encontro de família especial que vai ocorrer neste final de semana. Não vou convidar todos vocês de uma vez só, mas estão convidados a uma hora e nem Infelizmente. caberia, né? Nosso grupo de WhatsApp tem aí cento e poucas pessoas que revezam nas nossas lives, mas nós fazemos uma pergunta quando a gente olha para esse retrato do nascimento de Jesus, né? Se a criação do Natal é humana, se a data não corresponde, se há tantas distorções, se há um foco comercial, por que nós deveríamos celebrar o Natal? Por quê? Amigos, eu quero dizer uma coisa com muita convicção para vocês. Nós, em primeiro lugar, devemos comemorar com o foco de que nesse momento, independentemente da data, mas é um momento em que o mundo se sensibiliza mais com esse clima de Natal, mas nós precisamos fazer com o foco no nascimento de Jesus. Então, o que nós estamos celebrando aqui não é uma festa que antes nem era
um Natal do nascimento de Jesus, ou a data não corresponde, ou entram outros elementos, ou outros personagens que vieram até meio que substituir a figura de Jesus, outros símbolos. Amigos, não tem problema. Mas esse clima de Natal apenas não pode ser distorcido sem o foco no nascimento de Jesus. Por isso que o convite nesse momento é para que a gente não perca este foco. E mais do que isso, não só tenhamos assim uma visão que ela é a mais básica, que é aquela, bom, estamos comemorando aqui o nascimento de Jesus. Essa é a parte mais básica da celebração do Natal. Nós queremos fazer trazer um significado mais profundo, mais do que significa o nascimento do menino Jesus. E nós propusemos este ano aqui, você já teve a primeira e a segunda parte, que a gente pudesse olhar sobre um ângulo mais profundo. E eu continuo aqui trazendo a terceira parte dessa reflexão de Natal, para que este Natal, neste ano, seja algo assim muito diferente e o Natal mais profundo que talvez você e eu tenhamos celebrado com profunda conexão. Eu trouxe essa imagem ela não é uma imagem qualquer, ela foi feita, criada de uma forma brilhante por esse pintor que vocês agora todos já conhecem, Nathan Green, retratando ali, já comentamos alguns detalhes sobre até as cores que ele utilizou ali, o indigo blue, né? E o É, violeta. que mistura a suavidade do azul com o mistério do violeta, e ele criou essa imagem maravilhosa do bebê Jesus nos braços de Maria, mas também os pastores, os magos ali ao fundo. E esta é a imagem que está retratando o Natal, e eu chamei aqui qual é a visão do Natal no plano de Deus. Não esse que a gente criou, nós seres humanos, de uma forma interessante e distorcida ao mesmo tempo, mas outros momentos muito boa também. Mas qual é a conexão do Natal com o plano de Deus para a nossa vida? E o foco, como eu estava dizendo, que nós não podemos perder e que muitas vezes o mundo está perdendo, é esse de que Natal é o nascimento de Jesus. Não há nenhum constrangimento e não há ofensa a nenhuma outra religião a gente comemorar, escolher uma data mesmo que casual, para celebrar o nascimento de Jesus. E por isso eu coloquei o nascimento de Jesus e o Natal dentro dessa linha do tempo da história da humanidade. E a gente usou a palavra de sabedoria da Bíblia para tentar entender o significado do Natal no plano de Deus. E trouxemos aqui, quero relembrar a vocês que três conexões, tá? A gente está buscando assim trazer o Natal esse ano com três conexões para a nossa compreensão. A primeira delas, já comentei no primeiro episódio, foi que Deus ele planejou o Natal como o nascimento de Jesus, não um Natal comercial, mas esse Natal que relembra o nascimento de Jesus antes mesmo da criação do mundo, porque considerando que o mundo teria esses desvios que a gente está vendo do pecado no mundo, né, do mal ali, e Deus fez um plano de salvação eterna. E esse plano incluía justamente o nascimento de Jesus para trazer salvação a nós seres humanos. E isto planejado antes mesmo da criação. Que coisa fantástica! Dedicamos todo um episódio a esse aí. Você que não assistiu ainda poderá assistir em breve. A segunda conexão, amigos, é aquela que relaciona o nascimento de Jesus, que foi a primeira vinda de Jesus a esse mundo, com a segunda vinda, que é a volta de Jesus que ainda está para ocorrer. Portanto, a gente conectou com o passado, com o nosso presente, mas com o futuro. E aliás, todas essas imagens aqui são quadros grandes, pintados pelo Nathan Green, e que a gente buscou imagens dele para
para refletir um pouco os temas de cada uma dessas conexões. E por fim, hoje eu queria trazer para vocês, nesses próximos minutos, a terceira conexão. E é claro, nós vamos utilizar, como fizemos nos últimos episódios, uma obra-prima também do Nathan Green, que eu apresento aqui para vocês agora. Olha só, porque esta obra aqui ela conecta o nascimento de Jesus com a eternidade. Como é que Nathan Green retratou essa eternidade? Deixa eu primeiro fazer uma coisa aqui. Gatinha já está me passando aqui. Obrigado, gata. Claro que a gente fez uma impressão dessa obra para ficar aqui simbolizado sempre estamos com todas as 50 e poucas imagens, fotos impressas que a gente usava sempre ficando ali uma semana. Vou colocar aqui no fundo para a gente não perder essa conexão. Olha aí, tá bem aqui, do ladinho dos presépios. Coisa interessante, a gente conectou o nascimento de Jesus com antes da criação do mundo, conectamos o nascimento de Jesus com a sua volta, que ainda está prestes a acontecer. Tínhamos uma imagem dessas duas aqui. E agora uma conexão do Natal com a eternidade. Como pode ser isso? Que coisa interessante. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Primeiro, utilizando a própria imagem de como o Nathan Green ele imaginou a eternidade, o reino de Deus, a nova terra. Eu vou ampliar aqui para vocês verem mais de perto, depois eu mando para vocês. Olha, gata, essa obra, mais uma obra-prima aqui do Nathan, ele intitulou como O Leão e o Cordeiro. Olha que clima. Percebem o que está por trás disso aqui? A gente tem algumas figuras aqui, alguns animais que, aliás, lá ao fundo retrata Girafinha, as Gigi. nossas lições da África. Gatinha já identificou aqui a Gigi, mas O Iatoiê aqui está mais a mãe da e a Gigi, né? zebra. Porque está grande ali. Ela cresceu. Zebras ao fundo, Gigi já cresceu? As zebras ao fundo, aquele clima da África que a gente trouxe para vocês em lições da África. Leão e o Cordeiro juntos e crianças ao redor de Jesus. Esse é um quadro de uma parte do que o Nathan ele visualizou. Há uma coisa tão interessante que eu queria trazer para vocês o seguinte. O Nathan Green escolheu ali dois simbolismos já em primeiro plano, do leão e o cordeiro, baseado num texto da palavra de sabedoria da Bíblia. Amigos, essa palavra é infalível. Num mundo de fake news, aqui a gente encontra verdades e coisas que nos revelam claramente o plano de Deus. Olha, nesse livro de Isaías, Antigo Testamento, um profeta que ele descreveu algo que é identificado como a eternidade, o mundo que Deus está preparando para nós. E olha a descrição desse livro inspirado. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo, interessante que o novilhozinho gordo, né? Pastarão juntos. E uma criança os guiará. Acabei de ler aqui um trecho da palavra de sabedoria da Bíblia. Eu vou voltar aqui para a imagem do Natan, gata, porque ele viu que foram citados alguns animais e ele escolheu como um simbolismo, e outros autores, outros pintores, artistas também escolheram muito o leão e o cordeiro. Que, aliás, o cordeiro simbolizando Jesus, né, em toda a Bíblia ali, mas de certa forma Jesus também tem uma conexão com simbolismos ligados a leão em outros momentos. Mas olha que cena maravilhosa. E uma criança os guiará, diz o texto da Bíblia. Então, esse clima de paz, de ausência do mal, de ausência de destruição, está presente nessa imagem do Nathan Green. É claro, ele colocou ali
na eternidade necessariamente, a gente não sabe de como vão ser detalhes, mas ele colocou ali as crianças como num contexto atual, então ele fez uma mistura entre o nosso mundo contemporâneo e algo projetado para a eternidade, né? Então as crianças com roupas típicas de países diferentes, mas conectados com uma realidade na eternidade que vai ser diferente e é descrito pelo profeta Isaías, inspirado por Deus, para que a gente soubesse hoje. E eu até trago de volta o texto aqui para que vocês vejam a continuidade desta inspiração em que o Nathan Green foi buscar para fazer a sua pintura, né? Além daquilo que eu acabei de ler aqui para vocês, continua da seguinte forma: a vaca se alimentará com a ursa. Gente, imagine um quadro desse aqui. Os seus filhotes deitarão juntos. E o leão, de novo mencionado, comerá palha como boi. E o texto continua, vou mandar para vocês depois. Aqui me impressiona muito. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, de uma cobra. E a criança colocará a mão no ninho da víbora. Mas aí ele complementa: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, que é um simbolismo para o reino de Deus na eternidade. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, de Deus, como as águas cobrem o mar. Percebe até essa linguagem poética? Que inspiração de tema. Amigos, essa é a descrição, eu não sei quantos aqui conheciam já, do profeta ali na Bíblia, referindo-se à eternidade que Deus está reservando para nós. O simbolismo que está por trás dessa descrição das crianças e os animais ali é que revela claramente um mundo destituído do mal, Violência. onde o mal não há presença. Obrigado, gatinha. De violência e de todas as situações que hoje nós estamos vivendo. Seja aí, Ana, no Rio de Janeiro, seja em Salvador, aqui em São Paulo, seja aí na região de Toronto, aonde quer que esteja, ou até na Ucrânia, que simbolizamos hoje através daquela música natalina ucraniana, que fica aqui o simbolismo dos momentos difíceis, que lá e em outros tantos lugares do mundo que nós estamos vivendo. Amigos, há uma promessa. O nascimento de Jesus veio trazer para nós uma esperança de eternidade. E é isso que eu queria, assim, eu acho que poucas pessoas do mundo estão parando para ver que o significado do Natal, mais do que celebrar o momento em que Jesus nasceu, que com certeza não foi dezembro, lá em Israel, na Palestina, mas relembrando esse momento do nascimento, veio trazer salvação e eternidade para aqueles que creem. Por isso eu queria mostrar para vocês aqui uma outra questão muito interessante dessa reflexão usando a palavra de sabedoria da Bíblia, onde a gente encontra a verdade, né? Porque fora dela a gente encontra fake news sem poder identificar com precisão. Quando eu trago aqui de novo essa imagem do nascimento de Jesus, coloco aqui para vocês a história da humanidade nessa linha do tempo, talvez meio simplificada aqui, em que eu idealizei dessa forma, mas vejam que à esquerda nós temos a criação, onde em algum momento o mundo não existia, somente Deus, mas depois passou a existir. Mas para a direita, no na nossa linha do tempo, a eternidade será contínua. E o foco ali no nascimento de Jesus. E aí eu trago essa conexão. Sabe onde eu encontrei essa. De onde veio essa terceira conexão sobre o Natal? O nascimento de Jesus com a eternidade. E eu trago aqui para vocês, revelo neste momento o texto bíblico que faz essa conexão. E amigos, este é um dos textos, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, um clássico da palavra de sabedoria da Bíblia. Encontra-se no livro de João, capítulo 3, verso 16. 16. E eu leio aqui para vocês.
porque Deus Pai, amou ao mundo de tal maneira, de maneira tão profunda, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, Jesus, para que todo o que nele crê, aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a conexão que a gente encontra na palavra de sabedoria da Bíblia para relacionar o Natal com a eternidade. Deus planejou isso desde a criação do mundo, antes mesmo da criação do mundo. Conectou o nascimento, Deus Pai dando Filho, o nascimento e o sacrifício de Jesus, para que no futuro, quando Jesus voltar, ele pudesse oferecer, e olha a palavra aqui clara, eu destaco para vocês aqui, oferecer uma vida eterna para aqueles que creem nessa promessa. Percebem essa conexão? Que conexão maravilhosa. Quando a gente está chegando nessa época de Natal, né, climas, como a gente gosta de criar esse clima aqui em casa, ou a gente, você for passear num shopping, alguma coisa, vocês sabem, já comentamos aqui, você vai ver todo tipo de Natal, às vezes sem nem mesmo mencionar o nascimento de Jesus. Mas lembre-se, quando você passar por esses lugares, tenha sempre no seu coração, na sua mente, que além do nascimento de Jesus que está sendo celebrado nessa época, na verdade nós estamos celebrando em espírito de gratidão o fato de Deus estar nos preparando essa eternidade. E é por causa do nascimento e do sacrifício de Jesus que esta eternidade será possível para nós. Essa eternidade retratada aqui de uma forma bonita, mas eu diria para vocês muito limitada, da obra do Nathan Green. Ele deve saber muito disso, porque é difícil, é quase impossível a gente tentar imaginar tudo que vem. Tanto que ele fez um recorte, um pequeno recorte do que está na Bíblia para que pudesse idealizar como é essa eternidade que está sendo preparada para nós. E aqui, amigos, nossa linha do tempo, nossas conexões do Natal vão ficando agora mais completa. Alguns textos que eu queria deixar com vocês antes de encerrarmos essa reflexão do Natal. Olha só esse texto, também de Isaías: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Para Deus tudo ocorre no seu devido tempo. E ele pôs a Delícia. eternidade no coração do homem. Ah, eu tenho que retratar aqui e destacar essa palavra. Você percebe como estamos aqui numa fonte de verdade. E Deus está dizendo o seguinte: esse desejo que nós temos da eternidade, ela foi colocada por Deus no nosso coração. Por isso, amigos, todos nós que perdemos pessoas queridas, nós não podemos crer que a vida seja somente estes 30, 40, para alguns que chegaram aos 60 anos, 70, como o meu pai, aos 93. Ainda é muito pouco. Que seja 120, que os nossos anos pudessem durar 500 anos. Seria muito pouco. O que Deus prometeu, está escrito na sua palavra de sabedoria, é que o que ele quer nos oferecer não são esses poucos anos aqui. Ele quer nos oferecer eternidade. Todos nós que já perdemos queridos, e alguns que estão aqui conosco hoje, eu estive presente, perdeu pessoas queridas muito recentemente. Há uma promessa para nós. E o nascimento de Jesus, o Natal, ele traz para nós uma promessa, uma conexão de que Jesus em breve voltará. Oportunidade em que Deus vai realizar a ressurreição daqueles que nele creram. E nós poderemos, nessa ocasião, rever pessoas queridas. Não somente para rever, mas para viver eternamente com pessoas que amamos, com pessoas que nem conhecemos, mas que Deus está reservando isso para nós, e especialmente com Deus. Esta é a mensagem
mais profunda que o Natal nos oferece. Está aqui. Deus colocou esse desejo, esse anseio de eternidade. Nós não nos conformamos pelos poucos anos que vivemos nesse momento, mas esse momento é temporário. E aí vem o convite. Busquem, pois, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Essa eternidade que está sendo prometida, a sua justiça e todas estas coisas que gravitam em torno daquilo que Deus está reservando nos serão acrescentadas. Amigos, eu trago mais um texto aqui. Por mais que o Natan se esforce aqui por fazer um retrato de uma parte, Gatinha, do que será essa eternidade. Há um texto na Bíblia que diz tão claro, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Percebem? A gente tenta imaginar, está aqui uma figura e a gente tenta criar esse quadro mental, mas Deus nos reservou algo tão maravilhoso para a eternidade que nem mesmo pode e passou na imaginação humana. Percebe? Que coisa fantástica Deus está nos reservando. A Bíblia Ilustrada que nós utilizamos aqui, um outro ilustrador, identificado, né, como, como que é? Jocardi, é um espanhol, e ilustrou toda essa Bíblia que nós temos aqui nessa temporada. Ele utilizou essa ilustração que vocês podem ver aqui para retratar essa eternidade. De novo, isso é o que passa na imaginação humana. Mas o que Deus preparou, nem mesmo na imaginação humana passa. Mas uma coisa está revelado: nesse mundo que está prestes a chegar, há uma realidade, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Pois essas coisas antigas lá já terão passado, já passaram. Esse é um mundo perfeito em que nenhum mal existirá e já não haverá mais dor nem morte. É esse mundo que nós estamos aguardando. No livro do Apocalipse, a última, penúltima página aqui, ilustrando os últimos textos, tem essa imagem da eternidade. Olha que interessante, esse ilustrador também incluiu, entre outras imagens aqui, Gatinha, o leão E o cordeiro. e o cordeiro e as crianças. Mas essa ilustração ainda é pobre diante daquilo que Deus preparou. Mas eu trago para vocês e encerro nesse momento, com as últimas palavras do livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. Último capítulo 22, os últimos dois versos, o 20 e o 21. Aquele que dá testemunho destas coisas todas que eu estou partilhando aqui com vocês, diz assim: próprio Jesus, sim, venho em breve. Sim, voltarei em breve, poderíamos dizer. Isso está no penúltimo verso. E aí o último verso diz assim: que a graça do Senhor, o dom dele, o presente da vida, da eternidade, da salvação, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém, que significa assim seja. Estas são as últimas palavras que estão na Bíblia. E assim, amigos, nós concluímos este quadro do significado do Natal. Preparado antes da criação, mas conectado com a breve volta de Jesus e a eternidade que ele nos reservou. E assim nós encerramos essa trilogia sobre o nascimento de Jesus e encerramos também a 11ª temporada de Imagens que Falam ao Coração. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, queremos te agradecer pelas mensagens que o Senhor deixou gravada na palavra de sabedoria da Bíblia, para que pudesse chegar até nós hoje, para que a gente pudesse encontrar nesta palavra a tua mensagem de esperança para a nossa vida. Queremos ter algo que vá muito além daquilo que
estamos vivendo. Queremos viver eternamente contigo e com pessoas queridas que perdemos aqui. Por isso, Senhor, obrigado por nos trazer o verdadeiro significado do Natal. Obrigado por nos oferecer a Jesus como um bebê que veio a este mundo como ser humano, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, mas que através do seu sacrifício, da ressurreição, da subida aos céus, mas também do seu retorno, nos traz a esperança de em breve vivermos eternamente. Que o Senhor nos dê, nos confirme e nos reforce essa esperança a cada dia no nosso coração. E pedimos a tua bênção sobre cada um dos nossos amigos e familiares desta live. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, amigos, deixa eu convidar a gatinha para vir aqui nesse momento, para a gente poder se despedir de vocês, mas antes, dar uma Não, despedir palavrinha. ainda Ainda não. não, né? Ainda Não. não. Fiquem um pouquinho mais aqui conosco. Gatinho, obrigado pelo arranjo aqui, por tantas coisas que você fez para que a gente pudesse ter esse último episódio. E nossa gratidão a Deus por nos É, permitir estar juntos esse é em o tantos principal. momentos significativos aqui com vocês. Nós vamos já já passar uma orientação para vocês como serão os próximos momentos, depois de a gente dar uma pausa nessa temporada, mas o principal hoje, né, gata, é esse profundo significado do Do Natal. Natal. É incrível. Que o Fantástico. Natal este ano e todos os próximos, até a volta de Jesus, Que seja seja um breve. Natal que seja breve, que seja um Natal diferente, levando esse É, significado na sua vida.